aula diferenciada. Provavelmente, a princípio, nós vamos ter que continuar parte da carga horária, para não ter tumulto na escola, né? Parte da carga horária vai ser realizada online e outra presencial. É o que nós temos visto que outros países têm feito, tem dado certo. Então, acredito que vai ser por aí que a gente vai caminhar. Certo? Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Oi, Como assim? Estão tranquilos? Ítalo. Estão dando para fazer as atividades? Essa semana já aliviou um pouco, né? Eu mesmo não passei, a de filosofia eu deixei de nota extra, eu já tinha somatória, e agora de atualidades também eu só vou deixar as 4 semanas para somar com a Geek e a gente somar os 100. Então vamos lá. Esse é o nosso último capítulo do livro. Vocês vão ver que o capítulo mesmo. Oi? Agora tipo assim, agora já acabam as atividades, nenhum professor vai passar mais atividade não, né? Vai sim, outros professores vão. É porque teve alguns professores que não passaram atividade na primeira semana, né? Então, vai depender de cada professor. Cada professor vai ter que dar 100 pontos. Eu já dei os meus, contando com a Geek Test. Por isso que eu tô falando que eu não vou passar mais, entendeu? Ah, tá. Entendi. Valeu. Mas tem outros professores que vão ter atividades aí sim, essas 2 semanas, essas próximas semanas. E aí, semana que vem também, a gente vai ter uma aula, eu vou vir na aula só para a gente tirar dúvida e ver se tem alguém, né, que passar os slides, ver os principais pontos, para a gente falar sobre o que vai cair na recuperação, que vai ser na outra semana. Então, a semana que vem, a semana que vem não, até agora, né? Tá tudo aberto lá, eu reabri as atividades para quem não fez refazer. E aí vocês refaçam as atividades. Então, o nosso segundo bimestre foi trabalhar esse livro. Eu espero que vocês tenham gostado, porque foi um livro que é um livro, né? Que o conteúdo dele tange muita atualidade. Nosso semestre a gente tinha que falar de globalização e a gente falou de globalização a partir da problematização da pandemia da Covid-19, né? Esse livro chamado A Cruel Pedagogia do Vírus, do Boaventura de Souza Santos, né? Que é esse intelectual português. No primeiro capítulo, nós falamos do vírus, né? Tudo que é sólido se desfaz no ar, que é a frase do Marx, descrevendo a ideia da modernidade, né? E o Boaventura, traduz isso a partir da ideia do vírus, aí, do invisível, que é o segundo capítulo, a trágica transparência do vírus. A terceira semana a gente falou do sul da quarentena, demonstrando os grupos mais vulneráveis, né, nesse momento de pandemia, e aquilo que a pandemia ela evidencia sobre os aspectos de desigualdade econômica, desigualdade social, desigualdade racial, desigualdade de gênero, né? Então, todas as desigualdades que ele até usa lá dos 3 unicórnios, né? O patriarcado, o colonialismo e o capitalismo, para explicar esses fatores da globalização. A quarta semana nós falamos da intensa pedagogia do vírus, né? E as primeiras lições, inclusive falamos dos números de pessoas mortas e dos números incontáveis de pessoas afetadas, né? Pessoas que são necessariamente afetadas pela ideia econômica, ou por ter perdido parente, ou por pânico, né? Ontem mesmo eu recebi mensagem conversando com um rapaz que é artista plástico e ele me dizendo que ele tem síndrome do pânico e agora na pandemia ele entrou em seríssimas crises, né? De problemas oriundos do que o real, né? Esse real que está à nossa frente nos traz. Inclusive, hoje eu vou dar uma palestra na faculdade evangélica sobre os efeitos psíquicos do coronavírus, né? Os efeitos psíquicos da pandemia. Então, o que a psiquiatria, o que a psicanálise tem falado. Eu e o Mário Neto, que é psicanalista, vamos dar essa palestra lá hoje. Aliás, lá não, daqui, né? Vai ser transmitido online para os alunos de lá. E
Agora, nessa nossa quinta semana, nós vamos falar sobre o futuro pode começar hoje, que é o que nós precisamos enxergar sobre transparência, sobre possibilidades de esperança, né? O Foucault, inclusive, traz isso. Ele fala, olha, é preciso que a gente tenha felicidade para lutar pelas causas sociais, né? Porque se a gente não tiver essa felicidade, essa paixão, né, de acreditar que o mundo pode ser melhor, a gente pouco ou nada vai fazer pela sociedade. Então a gente precisa lutar, entender que os problemas são graves, né? Não adianta procurar soluções simplórias para problemas complexos como os problemas sociais, e isso exige, além de muita análise, estudo, reflexão, exige também um quê, né? Existe um, um X aí de esperança para nos mover. E é sobre essa esperança que nós vamos falar nesse quinto capítulo. O futuro pode começar hoje. Então, a pandemia e a quarentena estão a revelar que são possíveis alternativas, que as sociedades se adaptam a novos modos de viver quando tal é necessário e sentindo como correspondendo ao bem comum. E aí aqui eu lembro, pessoal, sobre as últimas pandemias históricas que marcaram séculos, né, puseram fim aos séculos, que é a pandemia por exemplo, a pandemia da peste negra, ela colocou em evidência os problemas que existia dentro do feudalismo, né? E começa então a surgir aí uma nova organização econômica. A pandemia da gripe espanhola também, inclusive, coloca fim mais ao mercantilismo e põe como construção aí o capitalismo ou o chamado neoliberalismo. Então, a gente entende que, se a gente olhar para a história, as pandemias elas dão possibilidades de evidenciar os problemas socialmente construídos e mais, é a partir da evidência, né, da conclusão dos problemas que a gente pode solucioná-los. Isso cabe para a vida particular, isso cabe também para a vida coletiva social. Então, essa situação torna-se propícia a que se pense em alternativas ou modo de viver, de produzir, de consumir, de conviver nestes primeiros anos de século XXI. Na ausência de tais alternativas, não será possível evitar a irrupção de novas pandemias, as quais, aliás, como tudo leva a crer, né, e os cientistas estão dizendo isso, os cientistas da áreas biológicas, estão falando isso constantemente, sobre o Rodrigo, que mora comigo, ele é doutor em biologia, e ele fala sempre que essa é a primeira pandemia de várias que virão, porque os estudos de biologia, de estudos, né, que eles já estudam na faculdade há anos, mostram que quando começassem as epidemias respiratórias, várias outras viriam, porque os vírus eles mutam muito, né? Então a gente vai ter que construir várias alternativas, por isso que não vai ter, o normal nunca vai voltar, né? A gente vai ter que continuar tomando cuidados, medidas para voltar a isso. Então tudo leva a crer que podem ser ainda mais letais do que a atual. Então existe essa previsão da ciência de que outras pandemias virão. E outra questão aqui, como nós nos preparamos para as próximas? O que nós aprendemos dessa? Né? O que nós aprendemos dessa e vamos deixar de legado para as outras pandemias que virão? Então, é isso, né? Sobre essas ideias, sobre essas alternativas, certamente que não faltarão, mas poderão elas conduzir a uma ação política no sentido de as concretizar. A gente vai conseguir, de fato, concretizar isso que eu estou falando, de aprender com o vírus, aprender com a pandemia da Covid. Então, no curto prazo, o mais provável é que, fim da quarentena, as pessoas se queiram assegurar
de que o mundo que conheceram, afinal, não desapareceu. Regressarão sofregamente às ruas, ansiosos por voltar a circular livremente. Inclusive, pessoal, nós estamos vendo aí que ontem o Brasil atingiu o maior número, né, mais de 1.400 e poucos mortos, aí, 1.470, não salvo engano, num dia, né, que é o número que os Estados Unidos chegou no seu pico, né, no dia que os Estados Unidos mais teve mortos foi esse número, e ontem nós chegamos a essa marca, né, será que nós estamos no pico? E aí o que em contrapartida a isso, né, no mesmo jornal que você lia que nós chegamos no pico, eu li também que boa parte das cidades estão relaxando a quarentena. Outra reportagem que eu vi também dessa semana é que, além de outras cidades que já estavam em período de quarentena, estão voltando ao comércio, nós temos o interior, que que não tem estrutura nenhuma de hospital para atender a Covid, ou seja, eles vão ter que ir para os grandes centros, ou para os hospitais montados para isso, mas agora começa a aparecer casos no interior, né? Então, por isso que muitos prefeitos do interior do país, de cidades pequenas, estavam defendendo a ideia de desnecessária a quarentena, né? E de fato, ela se torna necessária porque quando o vírus chega em uma cidade pequena, onde as pessoas vivem muito mais próximas do que nas cidades grandes, a proliferação, a contaminação, ela é muito mais rápida. Então, a gente está aí, né? As pessoas já estão voltando e querem voltar à vida normal. Ontem mesmo os shoppings de Aparecida de Goiânia abriram os shoppings, né? Lugar fechado, com ar-condicionado. Todas as pesquisas mostram quanto que isso é arriscado. Por mais que abriu, por mais que tenha aberto algumas academias, por exemplo, eu ainda, do que eu estou lendo, do que eu estou estudando, eu não me sinto confortável para voltar, né? É preciso ter uma cautela. Não é porque estão abrindo, né? Igual, acho que salvo engano, na Noruega, que nem nem tiveram medidas severas, mas as pessoas, por bom senso, não estavam praticando o isolamento social, praticando a higienização constante. Então é isso. A gente não pode só esperar que na hora de regressar, que as pessoas queiram, vou voltar ao comércio, voltar a consumir do mesmo jeito que eu estava, voltar à mesma rotina. Não. É preciso essa cautela nessa regressão lenta, né? E entender que a perda dessa liberdade por andar, circular livremente, é convertida em segurança para a nossa saúde, tá? Então, voltando aí, as pessoas vão querer ir aos jardins, aos restaurantes, né? A Anápolis voltou ao restaurante. Um amigo meu me mandou um convite para a semana passada ir num restaurante, aí mandou as medidas entrar de máscara. Imagina, comer de máscara num restaurante. Mas não é isso, né? Não é sobre isso. Para que ir em restaurante agora, né? São coisas que a gente precisa evitar, né? Assim, pode ser que não dê nada? Pode ser, mas é um risco, é uma roleta russa. Esse amigo, inclusive, ofendeu-se comigo de não querer ir jantar com eles, que estavam comemorando uma data, enfim. Mas eu falei assim, olha, não dá, vocês podem ir, vocês estão arriscando. Eu espero que não aconteça nada, e não vai acontecer. Mas eu prefiro não contar com a sorte, né? De voltar aos restaurantes, aos centros comerciais, né? Provavelmente essas pessoas vão querer visitar os parentes, os amigos. Então, esse regresso à rotina, ele flerta com o problema novamente. Porque nós ainda não temos vacina, né? E não ter uma vacina significa que não dá para a gente voltar livremente. Como o desejo das pessoas é isso aí. Então, regressarão a essas rotinas que, por mais pesadas e monótonas que tenham sido, parecerão agora leves e sedutoras, que é aquela questão, né? Depois que a gente perde, a gente começa a dar um outro tipo de valor. Então, questões, né? Tipo, eu dei uma palestra no Café Filosófico do SESI Aparecida de Goiânia na quarta-feira. E o diretor de lá abriu o café, né, com os alunos que eram de 2 unidades, era do EBEP de Aparecida de Goiânia e do EBEP de Celso Charuri, que também é em Aparecida de Goiânia. Aí o diretor abriu o café e ele falou assim, olha, gente, a gente reclama de vocês, alunos, mas a gente já está até com saudade. Então é isso.
coisas que a gente reclamava agora parecerão sedutoras. Mas eu, abrindo um parêntese, eu também estou com saudade de vocês. Juro, juradinho. Então, no entanto, o regresso a, abre aspas, bem aspas, né? Normalidade não será igualmente fácil para todos. Quando se reconstituirão os rendimentos anteriores? Estarão os empregos e os salários à espera e à disposição? Quando se recuperarão os atrasos da educação e nas carreiras? Desaparecerá o estado de exceção que foi criado para responder à pandemia tão rapidamente quanto a pandemia? Nos casos em que se adotaram medidas de proteção para defender a vida acima dos interesses da economia, o regresso à normalidade implicará deixar de dar prioridade à defesa da vida? Então, essas medidas, essa quantidade de dinheiro que apareceu aí, hoje eu vi uma notícia agora no jornal pela manhã de que o governo federal pretende estender o auxílio emergencial, né, porque não deu, já era para a gente estar voltando, né, mas como não houve o cumprimento das medidas de proteção, a gente não pode voltar ainda. Na verdade, era para a gente estar voltando há quase um mês atrás, era para a gente estar lentamente voltando, mas a gente não sabe agora, né, jogou aí para a segunda quinzena de agosto. Então, a questão que o Boaventura de Souza Santos está nos provocando aqui é pensar, como que a gente vai recuperar o tempo perdido, né? As carreiras, os empregos. E aí é uma boa notícia, vinda inclusive das Américas do Norte, da América do Norte, né, dos Estados Unidos, é que a economia lá, eles achavam, né, que agora com o relaxamento das medidas em algumas cidades, eles achavam que a economia ela iria ter sofrido mais, e não foi. Ela teve saldo positivo, tanto no emprego quanto também na cotação de inflação. Que aí a gente dá um respiro, né? Pode ser que não vai ser tão trágico, né? Olhando para o que foi os Estados Unidos. Eles deram uma erguida. Mas a gente não pode esquecer também que nós estamos no quintal do capitalismo. Eles não. Estão na varanda do capitalismo, tomando as suas bebidas caríssimas e rasgando dinheiro com coisas fúteis. Haverá vontade de pensar em alternativas quando a alternativa que se busca é a normalidade que se sentia antes da quarentena? Aqui o Boaventura, ao meu ver, ele toca em um ponto fundamental, que é esse desejo de voltar à normalidade, né, de não reconhecer que a normalidade não existe, não pode existir, é perigoso, né? Haverá essa vontade de pensar em alternativas além da ideia da normalidade vigente, né, que tínhamos vigente, ou pensará, né, nós vamos pensar-se-á que essa normalidade foi a que conduziu a pandemia e conduzirá a outras no futuro. E aí, pessoal, essa normalidade que conduziu a pandemia, eu posso colocar com vocês não só a pandemia em si, mas os problemas gerados por ela, né? Se nós tivéssemos, e aí os países que não têm o Sistema Único de Saúde tiveram um outro impacto aliás, uma outra organização para os impactos da pandemia. Então, pensar que as características do que eram normais, elas são o que geraram a desigualdade, a falta de distribuição de renda, a falta de acesso à saúde de qualidade. Nós vimos agora os últimos gráficos, eu vi um gráfico do Rio de Janeiro, em que a pandemia ela caiu, o índice de contaminação caiu nos bairros ricos e cresceu nos bairros pobres. E caiu entre os brancos e cresceu entre os negros. Que aí agora, que é o que, né, eu vi um economista na CNN falando, e eu não gostei do que ele disse, porque ele falou assim, agora já está controlada na classe média, o problema agora é que está com os pobres, ou seja, enquanto for matar pobre, parece não ser tão preocupante. E isso é fato, né? O próprio Estado está matando
pobre, negro, né, o próprio sistema, e aí, de novo, hashtag vidas negras importam. Então, ao contrário do que se possa pensar, o imediato pós-quarentena não será um período propício de discutir alternativas, a menos que a normalidade da vida, a que as pessoas quiseram regressar, não seja de todo possível, como nós já falamos. Tenhamos em mente que, no período imediatamente anterior à pandemia, havia protestos maciços em muitos países contra a desigualdade social, a corrupção e a falta de proteção social. Muito provavelmente, quando terminar a quarentena, os protestos e os saques voltarão. Até porque a pobreza e a extrema pobreza vão aumentar. E aqui o Boaventura escreveu antes desses protestos das minorias raciais, né? De estarem nas ruas. Hoje completa 11 dias de protesto nos Estados Unidos, né? Pela luta antirracista. E aí o Boaventura aqui já podemos dizer que ele teve quase uma previsão, né? Dizendo que esses protestos retomariam com força. E, tal como anteriormente, os governos vão recorrer à repressão. O que acontece lá nos Estados Unidos? Veja os twitters do Trump falando sobre os protestos antirracistas. Ele está ameaçando a todo instante a população, né, com a força policial. Os policiais que servem de cão de guarda do governo estão ameaçando a repressão, né? Estão reprimindo os protestos do movimento popular. E é assim, né? Os governos chamados de democráticos no nome, em prática, são fascistas. Não permite vozes de outros tons, senão as do governo. O nosso nem se fala, né? O nosso tem estampado na bandeira nacional e no lema de governo, do projeto de governo, ordem e progresso. Ordem quer dizer repressão àqueles que querem algo diferente, né? Ordem, manter uma hegemonia, um discurso só. E o progresso é a ideia de movimentar o capital. Então, essa repressão cresce, assim como quando floresce os movimentos sociais, também, em contrapartida, cresce a repressão. O governo ontem transferiu, o nosso governo, o governo federal brasileiro, transferiu mais de 83 milhões do que era destinado à Bolsa Família para aplicar em campanha, aplicar em propagandas pró-governo. Campanhas que eles chamaram de campanha educativa, né? E aí, se vocês olharem para a história do fascismo, do nazismo, os governos fascistas e nazistas começaram assim, fazendo muita propaganda para o governo para boa parte da população achar que aquele governo da propaganda era de fato verdadeiro. Inclusive os campos de concentrações, os campos de extermínio, né, nazista, aparecia na propaganda do Hitler como fazendas de trabalhadores, que tinha cafés, que tinha área de lazer, né, tinha esporte. É isso. Então, tal como anteriormente, os governos vão recorrer à repressão, vão reprimir os movimentos sociais, continuar, né? Até onde for possível. E, em qualquer caso, procurarão que os cidadãos baixem ainda mais as expectativas e se habituem ao novo normal. Olha só, baixar as expectativas de melhora e se habituar a esse novo normal, né? Volta a frase do positivismo, que está na bandeira nacional, ordem e progresso. Na ausência de alternativas, outras pandemias ocorrerão, mas essa probabilidade deixa de ser uma questão política. É que os políticos que enfrentaram essa crise já não serão os que terão de enfrentar a próxima. A meu ver, diz o Boaventura de Souza Santos, só não será assim se a cidadania organizada, partidos políticos, movimentos e organizações sociais, mobilizações espontâneas dos cidadãos e cidadãs, resolver, por fim, né, por acabar com a separação entre processos políticos e processos civilizatórios. É muito diferente, pessoal. Processos políticos
a palavra política é do Aristóteles, organizar a polis, né? E processos civilizatórios é o projeto de Roma, né? É o projeto romano de civilizar, colocar as pessoas para atender ao código, atender ao código civil, atender à lei. Então, processos políticos é sobre convivência da polis, é sobre harmonia entre pessoas diferentes, que haja divergência de pensamento, divergência de religião, divergências inclusive divergências políticas, e não processos civilizatórios, que é encaixar todo mundo dentro de uma hegemonia, né? Então, esses projetos civilizatórios que ocorreu simbolicamente a partir da queda do Muro de Berlim. Com esses acontecimentos políticos, consolidou-se, a partir do norte global, a ideia de que não havia alternativa ao capitalismo e a tudo o que ele acarreta. Até então, pelo menos desde o início do século XX, o debate sobre alternativas ao capitalismo ocorria no seio do processo político, e este, na medida em que as discutia, assumia uma dimensão civilizatória. Volto a dizer, colocar dentro da cidade, civilizar. Quem não é civil, quem não é civilizado, é o selvagem, é o bárbaro, né? O bárbaro é todo aquele que não era o romano, fora do muro. Então, esse projeto civilizatório que permite, inclusive, o próprio capitalismo e permite, aliás, despermite, tira de nós a possibilidade de pensar que há alternativa senão ele, né? Como também quem vivia na época do colonial no Brasil não acreditava que poderia haver uma outra economia senão a escravatória, né? A escravagista, economia escravagista. Eram postas na agenda, né, de debate alternativas econômicas, sociais, políticas e culturais que apontavam para horizontes pós-capitalistas, modelos de desenvolvimento de vida e de sociedade que atenuaria a agressão a cada vez mais intensa à natureza, induzida pelo capitalismo e tudo que ele envolve. A grande maioria de tais alternativas nada tinha que ver com a solução que vigoravam do outro lado do Muro de Berlim, que era o lado soviético, né? O outro lado do Muro de Berlim, socialista. Mas a simples existência destas legitimava que se discutissem outras alternativas. Nisto, ou seja, gente, a divergência, né, o contraponto, ter um outro ponto que não o colocado, né, o não vigente, é o que se possibilita reconhecer outras alternativas. Nisso, continuou Boaventura de Souza Santos, consistia a articulação entre os processos políticos e os processos civilizatórios. Com a queda do Muro de Berlim, esta articulação desfez-se. Os debates políticos passaram a circunscrever-se a gestão das soluções propostas ou impostas pela desordem capitalista vigente. Ó, desordem e ordem junto, né? Vigente. E os debates civilizatórios, na medida em que passaram a ocorrer fora dos processos políticos, ou seja, nos processos civilizatórios. Essa separação foi fatal, porque com ela as sociedades deixaram de poder pensar em alternativas de vida que tornassem menos provável a ocorrência de fenômenos como o aquecimento global, os desastres tidos naturais, a queda da biodiversidade, a ocorrência cada vez mais frequente de acontecimentos meteorológicos extremos, né, tsunamis, ciclones, inundações, seca, subida do nível do mar, decorrente de gelo do descongelamento, né, das polaridades, né, da Terra, e em resultado de tudo isso, a maior ocorrência de epidemias e de pandemias cada vez mais globais e letais. Então, o que o Boaventura de Souza Santos está nos chamando a atenção é a nossa postura enquanto indivíduos, né, parte da sociedade produtiva. Não conseguimos, pós-queda do Muro de Berlim, desenhar outras formas, senão a destruição inconsequente do meio ambiente.
Só com uma nova articulação entre os processos políticos e os processos civilizatórios será possível começar a pensar em uma sociedade em que a humanidade assuma uma posição mais humilde no planeta que habita. Uma humanidade que se habitue a duas ideias básicas. Primeiro, há muito mais vida no planeta do que a vida humana, já que esta representa apenas 0,01% da vida existente no planeta. E segundo, a defesa da vida do planeta no seu conjunto é a condição para a continuação da vida da humanidade. Então, proteger o meio ambiente, que é o que o Boaventura de Souza Santos está dizendo, olha, é proteger o sistema, né? A gente estuda isso lá no ensino fundamental, de que o meio ambiente ele funciona por sistemas. Então, defender as outras vidas do meio ambiente é defender também a continuidade da humanidade. Isso nós já estamos falando também, é uma das bandeiras do Boaventura de Souza Santos, que é pensar uma sociedade ecológica. E aí, hoje é dia do meio ambiente, né? Dia do meio ambiente. Nosso assunto aqui está muito casado com a celebração do dia de hoje, como, inclusive, aproveito para divulgar com vocês a live que vai ter hoje no YouTube do SESI, @SESI Jundiaí no YouTube. Vai ter uma live do professor Murilo, que ele já participou de construção de usina como biólogo. Ele é biólogo e doutor Murilo, biólogo e farmacêutico, dá aula nas universidades, já deu palestra no SESI. Eu acho que já passaram divulgando com vocês, mas eu reforço. Vai ser muito boa a live. Quem vai conduzir a live vai ser o professor André, para comemorar essa semana do meio ambiente. E o Murilo Castro, ele, além de um grande biólogo, é meu primo, né? Isso faz do currículo dele muito melhor, inclusive. Então, participem da live hoje, pessoal. Então, essa questão do meio ambiente, né, de pensar essa vida no planeta, é a nossa real necessidade, né, de entender que a proteção do meio ambiente é a proteção da continuidade da própria espécie. E, de outro modo, se a vida humana continuar a pôr em causa e a destruir todas as outras vidas de que é feito o planeta Terra, é de esperar que essas outras vidas se defendam da agressão causada pela vida humana e a o faça por formas cada vez mais letais. É como se fosse uma briga, né, entre a razão, né, e o instinto de sobrevivência, né? Os outros animais, eles trabalham com instinto, então eles se defendem e eles estão sendo, o meio ambiente em si, a mãe, né, terra, o sentido figurado, está sendo atacada. Nesse caso, o futuro desta quarentena será um curto intervalo antes das quarentenas futuras. Ai, ai. A nova articulação pressupõe uma viagem epistemológica. Epistemologia é sabedoria, né? Conhecimento. Então, é uma viagem sobre o conhecimento, sobre os modos de vida, ou seja, a cultura, sobre a estrutura o grupo de ideias, ideológica, que sustente as soluções políticas, econômicas e sociais que garantam a continuidade da vida digna no planeta. Essa viagem tem múltiplas implicações. A primeira consiste em criar um novo senso comum. A ideia simples e evidente de que, sobretudo, nos últimos 40 anos, vivemos em quarentena, na quarentena política, cultural e ideológica de um capitalismo fechado sobre si próprio e das discriminações raciais, sexuais, sem as quais ele não pode subsistir. Ou seja, o Boaventura de Souza Santos está dizendo que a gente vive numa quarentena política, cultural e ideológica do capitalismo, que ele é fechado, e que as discriminações presentes nesse capitalismo, racismo, né, hashtag vidas negras importam, sexual, né, ninguém tem a que ver a liberdade sexual de ninguém, sem as quais ele não pode subsistir, ou seja, o capitalismo precisa dessas desigualdades. A quarentena provocada pela pandemia, afinal, uma quarentena dentro de uma quarentena. Superemos a quarentena do capitalismo
quando formos capazes de imaginar o planeta como a nossa casa comum e a natureza como nossa mãe originária, a quem devemos amor e respeito. Ela não nos pertence. Nós é que lhe pertencemos. Quando superarmos essa quarentena, estaremos mais livres das quarentenas provocadas por pandemias. E assim, Boaventura de Souza Santos termina o livro dele. Talvez a gente não tenha conseguido trazer muitas respostas, né? A gente está em crise, e o que importa não são as respostas, mas sim as implicações reflexivas que nos faz continuar tendo alguma esperança. Mas essa esperança, ela só é possível se cada um de nós nos comprometermos, né, enquanto gente, sobre qual vai ser o nosso papel nesse novo normal que vai estar aí, né? Será um novo normal conduzido por quem? Quem vai desenhar esse novo normal? Vai ser um novo normal cunhado, desenhado, pensado, planejado por quem sofre ou por quem tem privilégio, né? Diz o Marx e o Engels no Ideologia Alemã que a classe dominadora, ela também domina as produções ideológicas, ela domina a produção de ideias. E as produções de ideias determinam os ideais da sociedade. Então, é isso. Vamos ter que redesenhar o mundo pós-pandemia. Mas esse mundo vai ser desenhado por quem? Pelos opressores ou pelos oprimidos? E quem somos nós? Opressores ou oprimidos? É isso. Alguém tem alguma questão a colocar?